Bom, estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Olha, hoje é primeiro programa do mês de abril, o quarto mês do ano. Que coisa, hein? Já estamos praticamente consumidos já um terço do ano que começou há pouco tempo, aí agora em janeiro. De qualquer maneira, as coisas estão se encaminhando, eu acho que de forma aquilo que o Brasil espera, né? Que esse governo já não tem mais credibilidade, não tem mais responsabilidade, não tem mais a autoridade que se exige de um governo para fazer qualquer coisa. Tudo que o governo vier a fazer, certamente não vai conseguir, porque perdeu a legitimidade, perdeu a autoridade, e eu espero que não demoremos muito tempo em fazer com que haja essa situação definitiva, quer dizer, ou seja, como o governo não tem condições de prosseguir, de fazer qualquer coisa, de estimular a economia, de recriar programas sociais. Os próprios programas sociais do governo não podem hoje ser colocados como antigamente, porque não há recurso para isso. O governo esgotou todas as formas de crédito, legais e ilegais. É por isso que, inclusive, está sendo penalizado no Tribunal Superior Eleitoral, porque usou dinheiro das empresas estatais, fez crédito que não poderia junto aos bancos oficiais de que ele é majoritário, ilegalmente. Isso foi demonstrado, está sendo demonstrado pelos juristas sérios desse país, porque tem os não sérios que também estão do outro lado. Enfim, eu acho que o Brasil precisa logo fazer com que essa coisa, essa nuvem, né, de desgraça que caiu sobre nós, através desse partido da Trambique, que é o Partido dos Trabalhadores, nós possamos recuperar a nossa dignidade enquanto uma nação direita, uma nação formada de pessoas decentes que querem apenas viver a sua vida e contribuir para o desenvolvimento do país. E aí, Lília, como é que foi a semana? Tudo bem, muito boa. Corrida, né? Tá difícil conversar. Começou a trabalhar, tá difícil conversar com essa guria dia de semana, ó. E tu, Nan? Estamos aí, Fernando obrigado. Ribas. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fernando Obrigado. Ribas, diretor comercial da nossa Porto Alegre Clínicas. E eu trouxe o Fernando aqui novamente hoje, Lília, porque a Porto Alegre Clínicas, que é a empresa hoje, a única empresa de prestação de serviços de saúde no Rio Grande do Sul, que recebeu em definitivo, né, o registro da Associação Nacional de Saúde. Parabéns. Agência Nacional de Saúde. Agência Nacional de Saúde. Agência Nacional de Saúde. Muito obrigado, Silvio. Bom, a Porto Alegre Clínicas realmente, dentro da nossa área de atuação e do nosso porte, no Rio Grande do Sul, somos os únicos com registro definitivo concedido pela Agência Nacional de Saúde. O que vem a ser esse registro definitivo? É quando a operadora de saúde preenche as 4 colunas exigidas pela Agência Nacional de Saúde. A principal delas é a coluna com os ativos garantidores. É aquele depósito que toda operadora tem que ter junto à Agência Nacional de Saúde para garantir a operação no mercado. Então, a Porto Alegre Clínicas, nos últimos 24 meses, aportou mais de 2 milhões de reais junto à Agência Nacional de Saúde para atingir o ativo garantidor exigido. Tá? Esse é um dos pontos. E é o principal deles. Isso é um tipo de seguro, né? Seguro. Que mantém o sistema, né? É o principal coluna da Agência Nacional de Saúde e é por isso que muitas operadoras não conseguem o seu registro definitivo, porque no mercado hoje a gente sabe como é difícil esse aporte, né? Esse aporte financeiro. E a Porto Alegre Clínicas conseguiu fazer esse aporte e preencheu a principal coluna da agência. A segunda delas é assistencial. É a operadora que cumpre com tudo o que é determinado pela Agência Nacional de Saúde, ou seja, não nega atendimento, não nega a cobertura que o beneficiário tem direito. Esse é o segundo ponto. O terceiro é a satisfação do cliente, ou seja, eu estou dentro dos parâmetros exigidos pela agência de insatisfação no mercado. Tá? Então, eu estou bem abaixo deste índice exigido. E o quarto, na verdade, são todos os processos, a operação da Porto Alegre Clínicas dentro das normas da Agência Nacional. De posse de todas essas 4 colunas preenchidas, a operadora adquire o registro definitivo. E hoje, com orgulho, eu posso dizer que nós somos os únicos no Rio Grande do Sul, dentro do nosso porte e na nossa área de atuação, com este registro. O que quer dizer isso? Quem contrata um plano de saúde, seja empresa, seja pessoa física, ela contrata uma empresa séria, uma empresa que está com todos os seus aportes feitos e a garantia de que não terá problema na parte de operação. Isso é um orgulho. Fernando, na verdade é o seguinte, desde o ano passado para cá, 12% das empresas brasileiras fecharam as portas. Isso aí é uma coisa trágica, nunca aconteceu no Brasil, uma situação dessa, e claro que é explicado por toda essa roubalheira que houve aí, esse desgoverno que nós temos.
Então, eu te pergunto o seguinte, na área da saúde, eu sei que, por exemplo, uma das empresas tradicionais aqui do Rio Grande do Sul, que era Centro Clínico Gaúcho, teve problemas, enfim, que acabaram sendo resolvidos pela Agência Nacional de Saúde, e isso não se estendeu para outras. Por exemplo, hoje houve até um revigoramento das outras entidades, tipo a Porto Alegre Clínicas, que passaram, através da sua gestão profissional, né, Lília, aqui tu é coaching e o coaching trabalha sobre que é preciso cada vez mais, nessa situação, ter uma gestão profissional, né? O que eu percebo é que esse grande caos, assim, na prestação de serviços de saúde se deu, pelo que eu me lembro, na queda da Ubra Saúde, né? Sim. Porque a Ubra Saúde, ela fazia valores, assim, muito diferenciados, enfim, e aquilo ali não sustentou. E aí gerou o quê? Gerou uma série de oportunidades para as outras prestadoras. Exatamente. Que também não estavam preparadas para assumir, né, esse crescimento. Esse problema... Bem lembrado. O que acontece? Quando ocorre isso com alguma operadora, é muito ruim para o mercado. Por quê? As operadoras hoje, elas não conseguem suportar, da noite para o dia, absorver a carteira de um concorrente. Tá? O que aconteceu com a Ubra? A Ubra simplesmente, ela da noite para o dia fechou as portas e mais de 25, 35 mil pessoas a ver navios, não ter para onde correr, ficaram desamparadas. O que acontece? Quando isso ocorre com uma operadora, a Agência Nacional permite que esses clientes venham para outras operadoras sem o cumprimento de carência. Chama-se a portabilidade. Mas tá? Isso depende que as operadoras aceitem. Não, a Agência Nacional determina que isso seja, sem a carência, já com todo o período cumprido. Isso é muito ruim, porque eu vou absorver uma demanda em que eu não conheço o que vem por trás disso. Nem está preparado para isso. Nem estou preparado para isso. Então, levando em consideração, Silvio, da nossa principal concorrente, né, se hoje vem acontecer uma necessidade com ela, o mercado não consegue absorver. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o mercado na área de saúde, porque ficamos desacreditados. A nossa saúde no Rio Grande do Sul fica desacreditada. O Brasil, ela já está desacreditado, mas o foco maior fica no Rio Grande do Sul e isso é ruim. Então, nós sempre torcemos para que tenhamos uma concorrência saudável, né? E não torcemos pelo problema do meu principal concorrente. Eu torço para que ele esteja, sim, bem e que a concorrência seja saudável. E eu possa apresentar a minha empresa como eu estou apresentando hoje. Eu estou apresentando as minhas melhorias, o meu benefício para o associado. Então, isso é que eu quero trazer. Eu acho que os problemas que ocorrem é muito ruim para o mercado. Tá? Então, é uma questão... E, claro, a Ubra Saúde, não só a Ubra, a Policlínica Central, também nós tivemos um problema que foi uma operadora muito antiga. Eu acho que foi a mais antiga. A mais antiga. E foi um problema porque absorver os clientes da noite para o dia... Eu tive que mexer em estrutura, eu tive que ampliar a estrutura. Então, requer uma mudança muito drástica, uma logística na operação. É verdade. E não é legal. Bom, na verdade, sim, o que eu queria dizer assim, é que, apesar de muitas empresas estarem fechando as portas, o setor de saúde tem algumas coisas boas que estão acontecendo. Hoje houve uma certa aperfeiçoamento na questão, né, de gerenciamento, na questão de mercado, de concorrência e tal. Mas hoje, me parece que o caso da Porto Alegre Clínicas e outras aqui, são empresas que estão bem geridas, né, estão sendo levadas do ponto de vista de administração sustentavelmente. O único problema que me parece que está ocorrendo com vocês é o que generalizadamente está acontecendo na economia, ou seja, a inadimplência, né? Como é que está o setor a questão da inadimplência? Olha, Silvio, principais clientes da Porto Alegre Clínica são indústrias, comércio, e a gente sabe da dificuldade em que todos estão enfrentando. Então, realmente, a inadimplência aumentou mais de 25% no nosso segmento. Tá, isso é ruim. Cada 4, 1 está inadimplente. Exatamente, isso é muito ruim, isso que nós estamos tentando fazer um trabalho interno de ajuste, a gente entende a crise, entendemos, porque tu tem que ser parceiro, se ele é meu parceiro... Na boa... Ele é meu parceiro e apostou no meu trabalho, eu tenho que ser parceiro dele também. Então, nós estamos tentando, em conjunto, tentar ajustar essa inadimplência, flexibilizar, até mesmo buscando soluções do tipo reduzir o valor da mensalidade e aumentar a coparticipação do beneficiário, porque muitas empresas hoje pagam 100% do plano. E assim o colaborador também participa Ele participa, faz com que a empresa não tenha um impacto financeiro na mensalidade e o colaborador, ele participe um pouco mais e faça uma divisão desse custo. Então, nós estamos buscando saídas. A Porto Alegre Clínicas está preocupada com o parceiro, então vamos buscar uma saída sustentável que fique bom para ambas as partes. Sempre trazendo uma solução
bacana. Você, empresário que tenha plano de saúde hoje e queira buscar uma alternativa no mercado, estamos à disposição, vamos marcar um café, nós agregamos a sua qualidade e reduzimos o seu custo. Bom, a Porto Alegre Clínicas, ela sempre se caracterizou, a gente conhecia o Alexandre Diamante, que era o proprietário e tal, criador da Porto Alegre Clínica, há 2 anos. Então, na verdade, ele sempre foi um empresário muito ousado, era médico. Qual era a especialidade dele? Era médico geral, ele era médico do trabalho e cirurgião geral. Exatamente. Especializado em pescoço. É mesmo, né? E ele roeu muito pescoço por aí nessas questões todas de administração, né? Mas o Diamante tinha uma coisa que era não só a questão da persistência, né? Que eu acho que qualquer coisa que tu vai fazer na vida, se tu não tiver persistência, tu acaba ficando no meio do caminho. E a ousadia. Então, ele sempre foi muito ousado nos projetos que ele determinou para a Porto Alegre Clínicas, e hoje a Porto Alegre Clínicas é uma realidade na região metropolitana. É claro que hoje, né, a gente entende que as empresas estão segurando investimentos. Isso acontece também na área de vocês, quer dizer, por mais que vocês tenham planos de expansão, todas as empresas, em todos os segmentos, e sobretudo naqueles que dependem muito da questão do varejo, estão segurando investimentos. É o caso de vocês. É o nosso caso, Silvio. Nós temos alguns projetos muito bacanas aí para quem sabe, até o final desse ano, colocarmos em prática, ampliar a estrutura. E só que o momento não nos permite. Claro, nós temos que ter os pés no chão, né, e ir aos pouquinhos. Eu não posso atropelar porque isso pode ser prejudicial. E a área da saúde não nos permite isso, porque o meu foco é dar toda a assistência ao meu colaborador. Em primeiro lugar, é ele ser atendido pelo que ele tem direito. Isso é ponto principal. Na verdade, eu vi uma estatística, não sei se foi na Folha de São Paulo, semana passada, o número de trabalhadores que, com a crise econômica, perda de emprego, problemas familiares que decorrem de tudo isso aí, estão tendo mais doenças, que estão ficando mais doentes, estão buscando mais a área da saúde para se tratar. Isso realmente é uma coisa que contamina toda a economia. Então, eu acho que realmente a saída para o Brasil vai ser definir logo essa questão da permanência ou não do governo. Permanecendo o governo, as coisas vão continuar como estão. Então, eu acho que a saída realmente é a saída do governo, seja renúncia não vai acontecer, enfim, mas pelos parâmetros, pelos instrumentos legais, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja na questão do Congresso pelo impeachment. Eu acho que a coisa está amadurecendo. Para o bem do Brasil, eu sempre defendi isso, eu acho que tem momento que o governo tem que cair fora porque não consegue fazer absolutamente nada. Fernando, um grande abraço, até a próxima. Obrigado, muito obrigado. Nossa Porto Alegre Clínicas, que é a nossa parceira aqui desde há muito tempo aí com o Alexandre Diamante, e agora continuando com essa nova administração. Um rápido intervalo, já voltamos.